Capítulo 2437 Orgulho Despedaçado. Parte 1 Night não se importa com a morte de outros legados vivos. Ela está arrastando nossos irmãos para sua bagunça pessoal para promover sua própria agenda. E você está caindo em seu engano como um idiota. Pense nisso. Ela está colocando você contra Veren para que ou você o mate por ela, ou estudando sua derrota ela possa entender melhor seus poderes. Não importa como a luta termine, Night vence e você perde. Dav deu um passo à frente, oferecendo-lhe a mão. A única maneira de você vencer é ficar fora disso. Diga-me onde está minha irmã e eu cuidarei dela pessoalmente. Eu não posso fazer isso. Vindfeu balançou a cabeça e baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar dela. Por quê? O que ela prometeu a você? O cavaleiro conhecia a lâmina amaldiçoada bem o suficiente para entender que ele estava ciente das intenções da irmã dela o tempo todo. Night estava fazendo dele uma ferramenta, algo que seu orgulho de guerreiro nunca permitiria. A menos que ela tivesse feito uma oferta que ele não poderia recusar. Não é isso. Quero dizer, não só isso. Não posso te dizer simplesmente porque não sei onde ela está. Night só contatou a família através de uma linha segura. Quando localizamos o sinal dela, ela já estava há muito tempo perdido. Vindfeu apertou os pergaminhos, amassando-os. Porque se você a encontrasse, você teria usado o feitiço da mãe para paralisá-la. Davne ergueu uma sobrancelha em compreensão. E então? Então nós a teríamos estudado. Teríamos desvendado o segredo da habilidade dos cavaleiros de serem atualizados sem perder sua individualidade. Depois disso, não seríamos forçados a nos esconder como vermes e mais uma vez seríamos capazes de seguir o design dos nossos criadores. Vindfeu olhou para a superfície de seu corpo de metal com ódio, amaldiçoando as runas desatualizadas que antecederam o reino em milênios. Um golpe furioso da lâmina cortou uma parede de tijolos próxima como se fosse papel, mas deixou o objeto amaldiçoado ainda mais irritado. O que antes era um feito incrível agora era algo que até mesmo uma lâmina de aço encantada poderia alcançar. Durante seus últimos dias, o mestre da espada e da forja Eumont Tarak literalmente colocou sua alma em sua peça definitiva. O poderoso desperto chegou ao fim de sua longa vida sem nunca encontrar um aprendiz digno de sua confiança a quem transmitisse seus segredos. Tarak acreditava ter conquistado a magia e a maestria da forja. Ter atingido o ápice de seu ofício e ter alcançado um nível de habilidade que poderia ser igualado, mas nunca superado. Não querendo deixar seu conhecimento morrer com ele sem nada a perder, ele dedicou o pouco tempo que lhe restava à magia proibida. Ele fez muitas vítimas, mas com sua força vital diminuindo cada dia, o conselho desperto era a menor de suas preocupações. Ele foi animado pelo fervor hipócrita de um homem que acreditava que o fim justificava os meios. Ele não podia permitir que seu conhecimento incomparável se perdesse no tempo devido a aprendizes preguiçosos e a má sorte. Sua obra-prima seria o herdeiro que ele precisava. Com o tempo, Vindfeu deveria encontrar alguém digno de herdar o legado de Tarak e garantir que sua linhagem prosperasse. Supunha-se que Mogar seria melhor com isso, tornando perfeitamente razoável na mente de Tarak sacrificar humanos inúteis para um bem maior. Seu domínio sobre seus ofícios mais do que compensou a curta vida que lhe restava e assim Vindfeu foi criado. No dia de seu nascimento, o objeto amaldiçoado era a arma mais poderosa de Mogar, perdendo apenas para os artefatos criados pelos guardiões e as cidades perdidas. Mesmo assim, Tarak considerou sua criação incomparável, já que os guardiões eram trapaceiros imundos e as cidades perdidas eram ferramentas desajeitadas para tarefas pretensiosas. Vindfeu, em vez disso, era capaz de se mover livremente por Mogar e procurar um dono digno. Dentro da lâmina, Tarak incutiu tudo o que sabia sobre magia, domínio da forja e esgrima. Quem quer que o pegasse, uma vez aprovado o julgamento de Vindfeu, subiria ao seu nível em questão de anos. O que Tarak não considerou foi que o objeto amaldiçoado compartilhava a visão de seu criador e se considerava perfeito.
Vindfeu continuou encontrando falhas nos candidatos a herdeiros e acabou transformando-os em cópias de Tarak nos mínimos detalhes. Foi a razão pela qual até mesmo sua encarnação atual tinha cicatrizes no rosto. Tarak poderia tê-los curado facilmente, mas ele os considerava distintivos de honra dados a ele por seus oponentes mais tenazes e lembretes constantes de erros passados que ele não repetiria. Infelizmente, a realidade raramente se preocupa com crenças pessoais. Com o passar do tempo, as artes místicas progrediram além do que Tarak considerava limites intransponíveis. Vindfeu descartou cada avanço como inconsequente, já que ele ainda era a arma mais forte e seus anfitriões ainda eram superiores aos despertos do mesmo núcleo em lutas 1 contra 1. Então chegou a era dos governantes das chamas. As runas de Menadion estreitaram a distância entre Vindfeu e as outras armas, mas o item amaldiçoado ainda parecia confiante em suas habilidades. Tarak criou Vindfeu em Davros e usou os ingredientes mais raros e poderosos que coletou durante sua vida de mais de 1000 anos. A cimitarra amaldiçoada zombou do mago mestre forjador, agradecendo-lhe por fazer a competição valer a pena. Vindfeu ainda se recusava a considerar que seu criador pudesse estar errado. Que não existia um ápice da magia que, com o tempo, tudo que o desperto, há muito falecido, confiou ao seu legado vivo se tornaria obsoleto. Depois que Mitra lançou sua versão melhorada das runas e se tornou o quarto governante das chamas, Vindfeu não conseguiu mais fechar os olhos e ouvidos para a verdade e com ele o resto dos objetos amaldiçoados. Entre os legados de Silverwing, Menadion e Mitra, tanto os magos verdadeiros quanto os falsos estavam melhorando aos trancos e barrancos. As suas armas tornaram-se mais poderosas ao longo da década, enquanto os legados vivos estagnaram. Para piorar a situação, itens amaldiçoados como Vindfeu eram incapazes de alterar de alguma forma seus núcleos de poder transmitidos pela magia proibida. À medida que suas runas e encantamentos ficaram desatualizados, o conhecimento que possuíam tornou-se uma relíquia do passado. Eles foram forçados a estudar as novas disciplinas como qualquer outra pessoa, mas não tinham o gênio e a criatividade de seus criadores. Vindfeu já dependia muito de seu anfitrião durante lutas difíceis e as coisas pioravam a cada ano que passava. Se antes a lâmina conseguia transformar até um agricultor numa máquina de guerra imparável numa questão de meses, agora, se o anfitrião não fosse talentoso ou forte o suficiente, Vindfeu perderia. Ele já havia sido forçado a sacrificar vários hospedeiros para se salvar e agora era forçado a se esconder. A lenda sobre sua invencibilidade era uma piada até para ele mesmo, destruindo seu orgulho e deixando-o desesperado. Meu criador foi um tolo. As cidades perdidas podem ser grandes e desajeitadas, mas ao aproveitar o poder dos geysers de mana e prender almas, não há limite para seu poder. Mesmo que seus encantamentos tenham ficado desatualizados assim como os meus, seu poder continuou aumentando mesmo enquanto eram mantidos em cativeiro pelas matrizes. É a razão pela qual ninguém se atreve a destruí-los. Capítulo 2438 Orgulho despedaçado, Parte 2 Uma cidade perdida acumula tanto poder que, sem um feitiço adequado, as consequências são piores do que um desastre natural. Aqueles como eu, em vez disso, não podem fazer tal coisa. Se quebrados sem possibilidade de reparo, explodiremos também, mas as consequências da precipitação de nossos núcleos de energia não são nada comparadas a uma cidade perdida. Vindfeu pensaria sem parar com o passar do tempo. Os legados vivos consideravam as cidades perdidas como seus irmãos mais velhos perfeitos e invencíveis. Algo que eles se esforçaram para alcançar e que também lhes ofereceu refúgio em momentos de necessidade. Embora os objetos amaldiçoados raramente compartilhassem o mesmo criador, eles se chamavam de irmão e irmã exatamente porque sabiam que, como objetos imutáveis presos em um mundo em constante mudança, sua única chance de sobrevivência residia no trabalho conjunto. Ou assim eles pensaram até a estrela negra cair, rapidamente seguida por Coraluga e o Grifão Dourado. 4 anos eram equivalentes a 4 segundos para itens amaldiçoados. Para eles, era como se Lip tivesse matado seus campeões um após o outro.
Ele havia sobrevivido a todos os encontros, nunca provocando a explosão que deveria garantir a destruição mútua de uma cidade perdida e de seu inimigo com a mesma facilidade de um açougueiro que sobrevivesse ao gado. Lilith deu esperança ao povo de Garl e levou o medo aos núcleos dos legados vivos. Medo que Night havia explorado para atrair seus irmãos para o seu lado e usá-los como uma faca emprestada. Isso é idiotice. Davin deixou escapar a razão pela qual nós, cavaleiros, somos capazes de aprender e melhorar é a magia de criação da mãe. Mesmo se você capturar um de nós, não há nada que você possa fazer além de irritá-la. Não se atreva a mentir para mim. O anfitrião de Vindfell apontou a cimitarra para Davin novamente, a lâmina de Davros avançando com grande poder. Vimos você lutando contra Trude na batalha por Belius. Sabemos que agora você pode criar seu próprio corpo e não depender mais de seu hospedeiro. Foi a primeira coisa que perguntamos a Night quando ela nos contatou e confirmou nossas suspeitas. Vocês, cavaleiros, possuem a habilidade de mudar seus anfitriões e a si mesmos. Na verdade, Night foi prisioneira durante a maior parte da Guerra dos Grifos e, antes disso, ela fugiu de Baba Yaga. Ela suspeitava possuir essas habilidades devido às mudanças que seu vínculo corpal lhe causou, mas os efeitos foram insignificantes para ele e inexistentes para ela. No entanto, uma vez que a oportunidade se apresentou e os itens amaldiçoados exigiram uma explicação para os feitos de Davin, Night contou-lhes alegremente tudo o que queriam ouvir para amarrá-los à sua causa e prendi-los à sua vontade. Deixe-me adivinhar. A Brigithdai lambeu os lábios, tentando antecipar o próximo movimento da irmã. Night prometeu a você que se você matar Veren, ela lhe ensinará os segredos dos cavaleiros, estou certo? Sim. Vindfell assentiu. Mas só um idiota levaria suas palavras ao pé da letra. É por isso que estou aqui. Para confirmar suas afirmações e os rumores sobre um traidor entre nossas fileiras. Você está falando de mim? Davin ergueu uma sobrancelha em confusão. Não. Ou melhor, ainda não. Ele respondeu com um olhar frio. Estou falando da irmã mais nova com quem você está viajando. Aquela que se autodenomina Soros Veren e isso é ridículo. Ela é uma de nós. Vindfell interrompeu Davin, sua voz fervendo de raiva por sua traição agora confirmada. Em seus momentos finais, Star nos alertou sobre Veren estar ligado a um legado vivo traidor e eu me certifiquei disso com meus olhos. Claro, de alguma forma eles têm uma assinatura energética diferente, mas eu vi a energia de Solos diminuir com o tempo e se recuperar somente depois de voltar para seu mestre. Além disso, Night nos confirmou que no restaurante Taverna Celestial, eles tinham a mesma assinatura energética. Até ouvir de seus companheiros legados vivos, Night rejeitou o fenômeno como uma das muitas esquisitices de Lilith. Só depois de ouvir as últimas palavras de Star é que tudo fez sentido. Porque o paranoico Lilith acolheu um estranho em sua casa, o segredo por trás de sua força e as muitas lacunas na história de Davin sempre que Night perguntava a ela sobre sua derrota pelas mãos de Lilith. Star afirmou que Solos é o quarto cavaleiro e Night confirmou isso. O fato de você estar tentando defendê-la é a prova final que eu precisava. Solos Veren é um traidor de nossa espécie e o primeiro passo que precisamos dar para nos tornarmos como vocês, cavaleiros, disse Vindfell. Preste atenção ao meu aviso, Davin, porque não haverá um segundo. A cimitarra amaldiçoada recuou através de um passo espiritual para estar perto do Brigithdai e ainda assim a dezenas de quilômetros de distância. Entregue-nos o traidor ou junte-se ao destino dela, não nos importamos qual escolherá. Prefiro não fazer de Baba Yaga um inimigo, mas duas cobaias são melhores do que uma. Os passos espirituais se fecharam, deixando Davin olhando para os restos do corredor dimensional com fúria fria. Deixe-me adivinhar. Você não pode usar dominação, nem é um mago dimensional, o cavaleiro perguntou. Não tenho ideia do que é dominação e o único mago dimensional que conheço é Frianica, balançou a cabeça interiormente. Você sabe o quão raros eles são. Não há nenhum em Fortaleza da Luz e mesmo os primogênitos que conheci não se qualificaram. Dito isto, por que ainda estamos aqui?
Precisamos voltar para o hotel e avisar os outros. Muito à sua frente, ainda não creio que seja necessário. Enquanto eles conversavam através do link mental, Dava já havia pegado seu amuleto de comunicação e avisado o solicitista sobre a ameaça iminente. Ela estava discutindo o assunto com todos os seus companheiros ao mesmo tempo que expressava as preocupações de Nika. Como acabei de dizer ao meu anfitrião, não há necessidade de correr para o portal. Muito pelo contrário, acredito que pode ser uma armadilha, Dava disse. Uma armadilha? Como? Tista perguntou. Pense nisso. Se os objetos amaldiçoados pretendessem nos emboscarem nesta Maat, eles teriam feito isso sem nos dar um aviso amigável. O cavaleiro respondeu. Vindfell veio até mim para confirmar suas suspeitas e lançar as bases para seu ataque. Ele não podia confiar nas palavras de uma cidade perdida e moribunda. Poderia estar apenas tentando arrastar os outros legados vivos para sua bagunça para vingar sua morte. Além disso, Vindfell também não podia confiar em Night. Ela não é confiável e sua série de derrotas mina a pouca credibilidade que lhe resta. Os legados vivos devem ter enviado Vindfell para nos seguir e estudar para que minha reação às suas palavras lhes desse as respostas que procuravam. O objetivo deles era me assustar e me colocar na defensiva. Eles conseguiram, mas ao fazê-lo também me deram pistas sobre seu plano. Vindfell de alguma forma sabia que você voltou para Lilith, portanto, alguém deve ter lhe contado o destino dos portões de dobra que tomamos. Ele e seus cúmplices devem ter alguém dentro da rede dimensional que possa olhar os registros e talvez até mudar nosso destino. Se corrermos para o portão mais próximo e escaparmos de Nestamat, seremos os arquitetos de nossa própria ruína. Continua no próximo vídeo.